Torcedor do São Paulo, bora começar o dia acompanhando as informações do Tricolor, a repercussão dessa grande vitória ontem contra o Atlético Goianiense. São Paulo conseguiu um excelente resultado jogando fora de casa, 3-0, passou por cima do Atlético. Vamos ver aqui a repercussão, a mídia falando, analisando, falando também ali da chegada do Zubeldia, já projetando essa sequência. Tem jogo importante essa semana, jogo fora de casa contra o Barcelona pela Libertadores. São Paulo ontem que venceu, jogando muita bola. Vamos acompanhar aqui, né, as informações e a repercussão dessa grande vitória de ontem. Deixar os créditos à ESPN Brasil e também um trecho aqui do Chico Garcia falando sobre Zubeldia, novo treinador do São Paulo. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Inclusive é sobre isso que a gente fala agora. O novo comandante do São Paulo já está no Brasil e vai ser apresentado nesta segunda-feira, fãs de esportes. A gente mostra, então, a chegada do Zubeldia, o novo treinador. Ele desembarcou no Brasil já neste domingo. Chegou em São Paulo e logo depois embarcou para Goiânia para acompanhar o duelo do Tricolor contra o Atlético Goianiense. Assinou o contrato com o Tricolor até o fim de 2025. Já deu as primeiras declarações como técnico do Soberano, inclusive explicando por que aceitou o convite do clube brasileiro. Siento que es el momento, así como hace unos meses atrás, por cuestiones personales y de público conocimiento, porque lo he declarado en un programa de televisión, no era el momento de escuchar ofrecimientos. Después de un tiempo nos encontramos y aclarado el asunto y estando en condiciones mental de poder dirigir Sao Paulo, no dudé y no dudamos como grupo de trabajo en aceptar la propuesta. Claro que es un grandísimo desafío por lo que es Sao Paulo, por todo lo que ustedes saben, pero cada club que me ha contratado ha sido un desafío importante y poner a uno por encima de otro no está bien. Desde ya repito que es un desafío hermoso por la dimensión, por lo que es el fútbol brasilero. Y bueno, para mí es muy importante estar acá y estoy muy feliz. Para, né, André Silva, posições diferentes, histórias diferentes no futebol, é evidente, habilidades diferentes, mas o que esse cara entra e entrega, cada vez mais compromete o Rames. Não, assim, o Rames ele ainda não se colocou como uma peça que não pode ser substituída em São Paulo, longe disso. E não sei se vai se colocar, também acho já que teve não. tempo para isso, hein? Também acho que não, muito por conta da queda física na carreira. Eu até acho que o Rames teve, além da Copa do Mundo, que foi brilhante, né, em 2014 com a seleção colombiana, ele até teve bons momentos na carreira em clubes, no Porto, no Mônaco, oscilou e foi importante no Bayern, no Real Madrid, mas de lá para cá, a gente está falando de um jogador que não conseguiu ter uma sequência muito por conta da barreira física no Olympiacos, na Grécia. Aqui ele já mostrou alguns lampejos do potencial técnico que ele tem, mas a partir do momento que você coloca o Rames em campo, você tem que compensar muita coisa, principalmente sem a bola. Se é para você compensar para alguém, a gente até já discutiu isso em algumas oportunidades, esse cara tem que ser o Lucas. É isso. Porque ele tem um senso maior coletivo, eu acho que é um cara que vai contribuir mais sem a bola, e é um cara que precisa hoje também ficar mais confortável em campo. Ele já falou que ele gosta de jogar mais por dentro. Sim. Por exemplo, pensando no jogo de hoje, todo mundo acha que o André Silva está pedindo passagem. Eu também acho que ele merece mais minutos. Não estou falando aqui que ele tem que ser titular absoluto, nada disso. Mas eu acho que o Lucas hoje ele brigaria mais, até pela forma como o Zubeldia pensa de futebol, sem tentar prever o futuro, já prevendo um pouco, com o Luciano. Baseado no que a gente sabe com dele. o Luciano. Sim. Porque o Luciano hoje, ele era um cara com movimentação que ele vinha da direita, mas muito por dentro também. Então o Lucas, ele pode ser esse cara que vai flutuar por ali. Se tem alguma questão de quem vai entrar nesse time na parte ofensiva, vai entrar o Lucas. Você acha que não é nem um debate. Tem que ver no lugar de quem que ele vai entrar. Hoje o Milton Cruz vai com 3 zagueiros. Uma proposta que o Carpini tentou ali no final. Uma linha de 4, mas fazendo uma linha de 4, abre mais uma vaga. E pensando num 4-3-3, por exemplo, para manter essa ideia, eu vejo que o Zubeldia vai jogar com ponta,
ou o Ferreirinha, ou o Eric, se estiverem bem, a tendência é que jogue pelo menos um. O André Silva fazendo essa função pelo lado, mas tendo liberdade para se movimentar, Caleri, e aí a briga, Luciano e Lucas no meio, Lucas jogando centralizado com 2 volantes, Alisson e Pablo Maia, com uma linha de 4 defensores e não com 3 zagueiros. Então, há vários cenários, determinadas variações, e eu não consigo listar as 3 primeiras, incluindo o Rames. Porque mas uma variação. É o Luciano ali, talvez brigando... Tem o Galopo também, não vamos esquecer, né? Que está no banco, que também... O Galopo é uma opção interessante. Desculpa até te interromper, no ano passado ninguém pedia a titularidade do Rames. Porque o time estava funcionando, foi o campeão da Copa do Brasil. Era um time equilibrado, conjunto. Pressionava, deixava o adversário desconfortável, tinha um jogo que fluía também com posse de bola. A gritaria começou nessa temporada a partir do momento que o São Paulo não rendeu coletivamente com o Carpini, que veio a decadência. E aí você está falando também do São Paulo, que precisa melhorar para entregar algo a mais para o Zubeldia fazer um trabalho superior, que tem muito jogador que entrega o departamento médico. Tem alguma coisa errada na parte física, no departamento médico. O Carpini chegou a ter, de fato, 12 jogadores de fora, jogadores importantes. Então a gritaria ela veio muito dentro da análise do contexto do que o São Paulo não estava produzindo. Aí se pensava, esse camisa 10, lado romântico, o cara que vai resolver. Só que o futebol é um esporte coletivo, né? Não vai ser na individualidade do Rames. Ele vai ter que se adequar e mostrar que se adapta ao Zubeldia. Não é o Zubeldia que tem que chegar no São Paulo e se adaptar ao Rames. De novo, ele vai ter que tem que se enquadrar. Ele tem que se enquadrar dentro do... É o terceiro treinador da aspas, era Rames, né? É o terceiro treinador desse período do Rames Rodrigues no São Paulo. E ele 2 não deu certo. Por onde? Ele não fez por onde, aí o Zubeldia também não vai. Se ele não se aplicar também no pênalti infeliz do Luiz Felipe, né? Foi expulso. Ele não vai se dobrar ao Rames para ter que encaixar. Porque é diferente. O que aconteceu? A gente, de novo, esbarrando no assunto Rames, né? Não tem jeito. Porque não tem jeito, é uma novela. Mas assim, o que aconteceu? Carpini é um treinador com pouca experiência, que não tem as costas largas, como disse o André, costas estreitas. Né? Um treinador, né? sem estofo ainda, sem uma carreira, dois trabalhos em equipes menores. Então, assim, quando vem de cima uma entrevista como o Muricy deu, ou conversa com o Rames, vou colocar o Rames, é difícil para ele chegar e falar, não vou colocar, não vou bater, né? Bater a mão na mesa e falar, não vou colocar. O Zubeldia, a conversa também já vai ser outra. Ele pode não ser também um treinador assim, multicampeão, mas tem muito mais estrada do que o Carpini, mais experiência, tem melhores trabalhos. É um treinador que a relação não vai ser a mesma, André. A relação não vai ser a mesma. De imposição, em algum momento se sentir pressionado a colocar. Ele é um cara que ele já tem um tamanho para falar, não vou colocar e pronto, meu time é esse e eu coloco se ele merecer. Eu acho que sim, como tem que ser com todo mundo, né? Independentemente da estatura do treinador ou a sua capacidade demonstrada antes de dirigir o São Paulo, ninguém pode ter uma cadeira cativa absoluta num time de futebol se não conseguir demonstrar isso para quem toma a decisão. É claro que esse assunto foi discutido, né? Entre a nova comissão técnica e a diretoria do São Paulo em relação num contexto em que todo o elenco, todos os jogadores foram abordados. Isso é bastante óbvio. Agora, de novo, não tem lugar para todo mundo. E ao mesmo tempo em que é complicado pensar que um jogador com a capacidade técnica do Rames Rodrigues, a experiência que ele tem, aquilo que ele já fez, não tenha lugar num time como o São Paulo, e se isso é verdade, a minha impressão é que as responsabilidades caem mais para o lado dele, embora não seja tudo para ele, eu não concordo com essa visão, é preciso entender que não dá. Até hoje não deu. Talvez o Zubeldia chegue com uma nova proposta para ele. Talvez ele entenda, não sei qual é o nível de dificuldade para que ele entenda isso, mas talvez ele chegue à conclusão que ele pode ser um jogador para entrar e fazer diferença, mas não necessariamente um jogador titular. Se é pouco para ele, se é pouco para a remuneração dele, todas essas coisas precisam ser bem consideradas e até hoje eu insisto,
o Rames no São Paulo é uma situação mal explicada. Desde o início. Desde a chegada. Principalmente na história da rescisão contratual, o pedido de desculpas uma semana depois. Então, nada mudou no comportamento dele. O que se falava é que não, agora sim, ele compreendeu, vai se dedicar, vai treinar, vai querer ganhar o lugar dele durante a semana. Sim. Né? Não fez isso. E já se lesionou no treino. Aliás, o Rames está fora do jogo porque se lesionou no treino. Jogou poucos minutos e se machucou de novo. E nesses poucos minutos ele nunca justificou, o Donan lembrou bem. A grita... Contra o Palmeiras ele foi bem. Entrou muito bem contra o Palmeiras. Mas muito pouco. Mas então, é o exemplo... Minutos, né? É o exemplo que se tem. Porque o time carecia. O time estava carente, a torcida estava carente. O São Paulo não criava nada. É claro que você vai lembrar que existe o Rames. Claro. E que talvez, que com muita esse cara sorte, aqui no banco, quem sabe, uma bola... Aí começa toda essa teoria. Agora, se o time continuar respondendo desse jeito, com jogadores móveis na frente, com os gols saindo, com o Luciano trabalhando bem naquela faixa, ou com o Lucas de volta trabalhando bem naquela faixa, ninguém mais vai lembrar de Rames, né? O Rames é um produto da carência do São Paulo naquele momento. Nada acontecia, então se esperava ali o pensamento mágico do jogador, lá desde a Copa de 2014. Concordo que o Donan não foi só a Copa de 2014, mas repare que para elogiar o desempenho do Rames em clubes, você tem que ir 4 clubes para trás. Ele nunca atingiu o protagonismo que todo mundo esperava depois daquela Copa do Mundo. Isso aí acho que não tem contexto. Não é só no São Paulo, é na Grécia. Na Alemanha. É o fim do Real Madrid. Na Inglaterra. É o fim na Alemanha. É a Inglaterra. Olha aí, 5. Os lugares de mais alto pode nível. Colocar o Brasil já agora. Porque também, por enquanto, no Brasil, nada. Agora, completa. Pro bem do Zubeldia, o São Paulo tinha que zerar o assunto Rames. E zerar não é mandar o cara embora, rescisão de contrato, pagar multa, mas deixar claro pro novo treinador que ele tem autonomia total para gerir como quiser o caso Rames. Se ele vai usar por 10 minutos, por 5, e deixar isso claro também para o próprio Rames, porque a gente sabe que o Rames tem um histórico de bater de frente com alguns treinadores, principalmente nos clubes na Europa. Com o Dorival ali, ele chegou a demonstrar um descontentamento por ter sido pouco aproveitado. Então, deixar isso muito evidente. Olha, o Rames é um jogador como qualquer outro no grupo. E a partir do momento em que o São Paulo tratou o Rames como maior, ou quis furar essa fila na base ali da forçada de barra, a coisa não funcionou. E aí não cabe ao Muricy vir a público dizer, na minha visão, o treinador tinha que aproveitar mais. O Zubeldia precisa ter autonomia total. Se o São Paulo avaliou o currículo do cara, entende que é um técnico competente, entende que a ideia de jogo é o que o São Paulo quer e tem, de certa forma, casa com alguns jogadores do elenco, ele precisa ter o conforto para bancar quem ele quiser e para barrar também. Então, acho que é fundamental para que ele comece bem o trabalho, que o São Paulo zere isso e deixe muito claro para ele que ele pode utilizar o Rames como quiser. Agora, com Rames ou sem Rames, tinha uma nuvem no São Paulo, né? E parecia que estava tudo dando errado mesmo, coisas não andavam. Tirou uma bigorna das costas, porque o São Paulo realmente estava empurrando com a barriga essa situação do Carpini também, etc. Era o São Paulo com 2 derrotas do Brasileiro, que estreou com derrota na Libertadores, aí ganhou outro jogo também, na base do vamos empurrar, vamos lá, que tem que ganhar, era o Cobressal. Mas uma dose de realidade aqui. Vai. Vamos lá. São Paulo... Traga a realidade. Vamos lá. Vamos pensar no elenco do São Paulo. A gente falou do Lucas, São Paulo tem Caleri, São Paulo tem essa boa perspectiva com o André Silva, né, que chegou, fez boas partidas, na minutagem que teve, fez bons jogos. O Luciano, que já é um ativo ali é um operário. Rafinha, importante Luiz ali. Gustavo. Tem Rafinha, você tem Luiz Rato, Gustavo, você tem Pablo Maia, você tem Galopo, você tem o Alisson muito recuperado pelo Dorival, você tem o Nestor, você tem um bom goleiro. Eu não estou dizendo que é um super time, pelo amor de Deus. Mas, gente, não dá para agora, chegando um novo treinador, esse time, e pensar que o teto do São Paulo está muito baixo, que esse time pode muito... Quando eu digo pode muito mais, não estou dizendo que o São Paulo vai brigar por título. Mas o São Paulo tem uma condição de estar brigando num G6 de Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem outros clubes também, mas estou falando brigando num G6 de Campeonato Brasileiro. Um time que pode ter uma situação de fase de grupos da Libertadores um pouquinho mais confortável. Aí depende muito do mata-mata da Libertadores, mas pode chegar numas quartas, de repente numa semi de Libertadores. Ir mais distante também numa Copa do Brasil. Gente, será que olhando esse elenco,
Será que também não estava... Era aquela carga pesada, aquela energia pesada no São Paulo que encobriu um pouquinho o que esse elenco pode, o que esse elenco é capaz. É uma boa zaga, a gente falou aqui do Arboleda também. Sim. Gente, é um elenco, é um time interessante. Quando eu olho o São Paulo no início, né, projetando o Campeonato Brasileiro, eu olho para o São Paulo brigando na parte de cima da tabela por vaga em Libertadores. É isso. Eu acho que foi um elenco até que melhorou. Óbvio, faz muita falta o Beraldo, que hoje fez gol até, né, pelo Paris Saint-Germain contra o Lyon. Mas você tem, por exemplo, o Luiz Gustavo, que é um trunfo, pode ser também um zagueiro, pode ser um volante, né? Esse cara que sai jogando ali com a perna esquerda. Eu acho que o São Paulo ele incorporou até o seu elenco no mercado. A gente acabou de falar aqui alguns minutos sobre uma dessas peças, que é o André Silva. A questão é, até que ponto os técnicos do São Paulo conseguem trabalhar com o seu elenco? São muitos desfalques. Mas eu acho, sim, que tinha um desgaste grande. O trabalho, de fato, do Carpini, nada contra ele. Acho que é um técnico competente da nova geração, não encaixou. Um início bom, com os principais objetivos. Ele foi campeão da Supercopa, ele quebra um tabu na Neoquímica Arena, mas depois tudo acaba caindo muito de nível. Olhando, sim, para o São Paulo, eu estou com você. Eu acho que é um elenco que tem potencial para brigar na parte de cima da tabela. E vai ser importante também a gente ver o pós dessa vitória. Porque o São Paulo tem uma sequência agora, ele vai para Guayaquil, vai pegar o Barcelona, né, pela Libertadores, e depois ele recebe o Palmeiras. Na outra segunda à noite. Na outra segunda, né? Já vai ter um clássico pela frente no Morumbi. Os dois já com o Zubeldia no banco. Exatamente, né? Tem que ver como é que vai ser esse impacto do Zubeldia. Mas olhando o elenco do São Paulo, para mim é um elenco para brigar, sim, por G6. É um elenco com boas opções, né? A gente tá vendo o Ferreirinha entrando aí. Quantos elencos do Brasil tem a opção no Ferreirinha? Eu gosto muito do Ferreirinha como um jogador marcado como jogador de segundo tempo, mas enfim, é uma opção tática, uma opção para o técnico mudar o jeito de jogar. A questão dos zagueiros, perdeu o Beraldo, mas hoje jogou com 3, pode jogar com 3, pode jogar com linha de 4. É um elenco que oferece variações. Claro, ainda, na minha concepção, abaixo principalmente de Flamengo, Palmeiras e o potencial do Galo. Sim. Com os outros... Acho que do Inter também. Eu ia Inter, citar o Inter. Eu acho que briga com esse. Parece mais homogêneo, parece bem distribuído. Eu acho que o São Paulo ele tem um problema na lateral esquerda, de falta de mais opções. Hoje o Wellington fez até um bom jogo, o Wellington. Achou até o Wellington um bom lateral. O jogador que foi até de seleção sub-20, mas a reposição é o Patrick. É um problema que os outros têm também. O Inter tem, o Grêmio tem, o Fluminense tem. Sim. O Fluminense tem a questão da faixa etária também. Não está muito distante dos outros todos. Agora a questão é astral. Se esse trabalho embalar, ele já chega hoje, ele chega com a casa arrumadinha depois dessa vitória. Não é legal você chegar numa casa arrumadinha, cheirosa, tá tudo certo? É melhor do que muito técnico que chega para apagar incêndio, né? Não é a situação. Agora, muita coisa influencia, né? Calendário. O São Paulo vai ter agora uma arrancada, aí, uma sequência de viagens, de bate e volta, de quilometragem. Tudo isso vai influir no trabalho. A volta, eu acho que uma prioridade para o trabalho, se eu assumisse como técnico do São Paulo, eu daria uma preço. Falava, como é que é? Esses jogadores aí eu vou ter de volta quando? E os próximos que se machucaram? O Carpini fez críticas ao DM do São Paulo. Ele não é o primeiro a sair com problemas com o DM do São Paulo. Esse é um problema sério, isso atrapalha. Eu não digo que o trabalho do Carpini... O Carpini não caiu por isso. Claro. Caiu, antes de tudo, pela sua inexperiência. Talvez até no futuro a gente descubra que ele possa ser o técnico certo, mas no momento errado no São Paulo. Agora, esse é um problema que está afligindo outros técnicos do São Paulo. Isso precisa ser resolvido. São Paulo já tinha mexido nisso, mexido em departamento técnico, médico. Parece que não adiantou muito, né? E é jogador em tudo que é posição. O jogador vai e não volta. Não é só em relação a quando voltam esses. É como será o tratamento dos próximos. Sim. Tudo isso influencia num trabalho. Sim. Mas é um ótimo elenco. Quando a gente fala do São Paulo, a gente fala além de um time. Nós estamos num momento do futebol brasileiro que muita gente nem time tem. Sim. O São Paulo tem elenco. O trabalho do Zubeldia nem começou, né? Sim. Ele estava lá olhando de perto. Acho que ele deve ter mais gostado foi a postura mais agressiva do time, com e sem a bola. Porque você pode falar, né, no segundo tempo fica tudo um pouco mais fácil por conta das expulsões. Mas olhando o que o campo trouxe, o São Paulo controlou a partida inteira. Desde o início. Desde o início. 11 contra 11. Então, assim, aí já é algo diferente do ponto de vista de postura. Eu não acho que o São Paulo
de um dia para o outro ele foi transformado, né? Você tem a saída do Carpini, o Milton ali comandando hoje, e um trabalho que vai se iniciar, mas esse comprometimento, essa postura dos jogadores que estavam querendo, jogando mais leves, isso acho que favorece para o início de um trabalho. Então falou assim, pode contar com a gente. Já tem uma disputa ali. Ele pensa futebol de uma maneira diferente, né? Ele pode modificar um sistema, né? Como o Brilli falou, não necessariamente ele vai utilizar um esquema com 3 defensores, pode botar uma linha de 4. Então você já teve uma disputa ali. Hoje eu senti os jogadores mais leves, mas ao mesmo tempo inquietos para sair daquela situação complicada, para dar uma resposta. E o time deu uma resposta. Sim. 3-0 então para o São Paulo. Nessa semana o São Paulo pega o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. Aliás, essa semana prepare-se, porque tem linha hoje, aí vai ter linha amanhã, aí tem linha terça, tem linha quarta, tem linha quinta, porque é semana de Libertadores da América. Sim, será Luiz Ubeldia, 43 anos. Eu dei uma opinião polêmica essa semana no Jogo Aberto. A galera nem era para ser tão polêmica assim, mas é que talvez a frase que eu tenho utilizado tenha, enfim, viralizado, né? Porque ali também a gente está num outro clima, tem um outro contexto. Falei que era um Carpini que habla, o Luiz Ubeldia. É claro que ele tem uma experiência maior que a do Carpini. A minha comparação não é nem em relação a trabalhos, mas é em relação a perfil, né? Nós estamos diante de um perfil muito semelhante. Ok, o Ubeldia tem mais títulos, uma Copa Sul-Americana, que ele elimina o São Paulo na semi e depois vence o Fortaleza numa decisão, e um campeonato equatoriano pela LDU. E passagens por outros clubes até de maior expressão, né? Treinou até o Alavés da Espanha, tem o Racing na Argentina, tem o Lanús, onde ele jogou inclusive, tem o Barcelona de Guayaquil, tem o Cerro Porteño do Paraguai, um cara bem mais rodado, inclusive no continente, do que o Carpini, que tinha Guarani, Inter de Limeira, Água Santa, depois Juventude até chegar no São Paulo. Mas o Carpini, 39 anos, o Zubeldia, 43. Então, por mais rodagem que ele tenha, ele não tem tanta idade assim, embora ele tenha virado técnico bem cedo, né, o Zubeldia. O Carpini foi uma aposta do São Paulo depois de um baita trabalho que ele fez no Juventude. Cara, ele teve 4 derrotas no ano, contando Água Santa e Juventude, no ano anterior, né? 2023. Ele teve 4 derrotas no ano passado. Pô, ele pegou o Juventude na zona do rebaixamento e subiu os caras. Então ele fez um baita trabalho. E foi campeão da Supercopa, ok, né? 1-0 nos pênaltis e tal. Teve muitas dificuldades com lesões, enfim, a gente já sabe tudo o que aconteceu com o Carpini, né? Mas ele chega na final do Paulista com o Água Santa, eu acho que isso tem que ser valorizado. Ele sobe com o Juventude e depois ele ganha uma Supercopa, quebra um tabu na casa do Corinthians com o São Paulo e tal. Depois não conseguiu dar andamento. Então, mas o olhar do São Paulo para o Carpini me parece muito parecido do que agora para o Zubeldia. A diferença é que ele é estrangeiro. Tem uma rodagem maior e tal? Tem, mas não é aquele perfil traçado no início, quando se dizia, queremos um cara com currículo vencedor, com histórico. O currículo do Zubeldia cabe esse papel aqui. O do Carpini em meio papel, tá bom. Mas eu achava que o São Paulo viria com um nome de peso, nome incontestável, e ele não é. Se vai dar certo ou não, é óbvio que não tem como saber agora. E aqui eu não estou torcendo para dar errado. Estou dizendo, inclusive, que pode dar certo. Minhas preocupações. Um estrangeiro, embora conheça o continente, a América do Sul, o futebol por aqui, ele não conhece o futebol brasileiro. Deve conhecer de enfrentar, de observar, isso sim. Mas a nossa logística, os nossos gramados, as nossas arbitragens, o nosso calendário, vivenciar isso é muito diferente. Então, um cara que não conheça isso, beleza, se você trouxesse um europeu, ele ia passar pela mesma coisa. Sim. E aí demora um tempo para adaptar, para conhecer o elenco. E nós estamos em abril, com jogos de 3 em 3 dias. A verdade é que o ideal era ter mudado depois do Paulista, né? Seriam 18 dias que o cara teria tempo para trabalhar, conhecer o elenco, enfim, se aprimorar e tocar a temporada. Mas agora ele não tem muito tempo, não. Inclusive estará em Goiânia. Nesse domingo, São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense. Eu vou comentar esse jogo na Rádio Band News FM. E o Milton Cruz vai ser o técnico, ele vai estar lá observando. Na quinta-feira ele estreia na Copa Sul-Americana, na Libertadores da América, contra o Barcelona de Guayaquil, onde ele treinou, inclusive, na quinta-feira às 9 da noite. Terceira rodada da fase de grupos e o São Paulo precisando
do resultado. Então, assim, já chega chegando, precisando classificar o time para oitavas de final, dar uma resposta, sei lá, no anímico, né? Dizem que ele é muito bom de vestiário, ele tem uma presença mais marcante e algumas críticas que eu ouvi do Carpini era exatamente isso, assim, né? Que ele era um cara mais low profile, mais da conversa, mais num tom baixinho e tal, e às vezes você precisa chegar junto, né? Dar um choque no vestiário, aquela coisa toda. Talvez por esse perfil mais enérgico, o Zubeldia tenha sido contratado. Zubeldia que foi entrevistado por Muricy Ramalho, pela comissão técnica, pela diretoria, vejam só. Né? Na outra vez, quando o time inclusive anunciou o Carpini, eles tentaram entrevistar o Zubeldia e ele disse que não. Ele queria uma proposta antes de qualquer coisa. E não aconteceu e os caras mandaram ele andar, o Muricy ficou bem puto com isso. Deu entrevista na CNN na época, dizendo quem ele pensa que ele é. O Muricy naquele jeito sincerão, né? Pois bem, agora as coisas mudaram, porque aparentemente ele topou participar dos processos, diferentemente da outra vez, e aí aceitou, elogiou o São Paulo, que é um clube gigantesco, que ele está muito feliz e tal, e mudou tudo, né? E provavelmente o Muricy agora vai dar todo o suporte para ele, né? Conhecendo o amor que o Muricy tem pelo São Paulo e o talento e a capacidade dele, obviamente que ele vai fazer isso. Enfim, o Zubeldia é um cara que a gente assim sabe como joga, né? Um cara que gosta de intensidade, de velocidade pelos lados, de marcar pressão, mas vai ter jogador para isso? Vai conseguir reproduzir isso no São Paulo? Com tantos desfalques, tantos problemas do DM? São as dúvidas que estão postas aqui, não é nenhum tipo de agouro, não, viu, gente? É apenas uma situação que, cara, quando você traz um cara meio que de paraquedas assim, demora. E ele vai ter que se inteirar de todos esses processos e outra, fazer o time jogar muito rápido, porque não dá tempo. Então o risco é muito grande. De novo, é uma aposta. Não é um técnico afirmado, e aí você pode estar se perguntando assim, mas qualquer técnico seria uma aposta nesse momento? É porque realmente está escasso. Se a gente olhar para o mercado, não teria muitas possibilidades mesmo. Então o ideal era fazer uma aposta de novo, não tem como. Com um técnico um pouquinho mais rodado e que já tem alguns títulos aí. A questão é o perfil traçado anteriormente. O São Paulo chegou a dizer que queria, né, um técnico mais robusto para a disputa da Libertadores. Não me parece ser o caso. Pode dar certo? Pode. Mas não é o perfil que eles estavam procurando. Tá aí, galera. São Paulo que ontem conseguiu uma vitória, né, muito importante. Venceu o Atlético Goianiense fora de casa 3-0. Uma boa atuação ontem. O time jogou bem demais. No ano passado, o São Paulo já veio vencendo o Brasileirão ali na reta final. Derrotou o Bahia, né, naquela época lá, até com o gol do Caio Paulista. E esse ano, já na terceira rodada, conseguindo esse excelente resultado fora de casa. Estava precisando vencer. Terceira rodada, as duas rodadas passadas, né, o São Paulo tinha perdido e ontem não deixou passar nessa oportunidade, venceu, vencendo e convencendo. O Milton Cruz não inventou muito, né, escalou o time do jeito certo, colocando o André Silva de titular, jogou bem demais ontem, foi um dos destaques. E ficou claro que dá para ele jogar, né, junto com o Caleri, Luciano também, que jogou bem ontem. Outra coisa que ficou claro também é que o Rames Rodrigues não pode ser titular, não pode ser escalado só pelo nome. Não, o torcedor, né, não pode colocar essa pressão no Zubeldia, né, o novo treinador. O Muricy também, né, tem que parar com as declarações ali, né, de que tem que colocar o Rames Rodrigues para jogar, tem que deixar o treinador escalar o time. E ficou claro, né, que o time joga bem melhor sem o Rames. Ontem foi um São Paulo totalmente diferente, a postura diferente, tanto é que conseguiu um excelente resultado. O Atlético Goianiense teve 2 jogadores expulsos, mas o São Paulo venceu com todos os méritos. Já estava vencendo com o mesmo número de jogadores após a expulsão. Teve o pênalti, né? O Luciano já converteu o pênalti, uma agressão, né, do zagueiro do Atlético Goianiense ali no Luciano. Aí também que tem o VAR, né, para chamar ali o árbitro. Ele deu o pênalti, expulsou o jogador corretamente. A segunda expulsão também foi correta. E o São Paulo conseguindo esse resultado muito importante, uma vitória para dar moral também, trazer um pouco mais de calmaria também, né? O São Paulo estava precisando desse resultado aí, nada melhor do que uma vitória. O Zubeldia também já assumindo o time com a casa um pouco mais tranquila, mais organizada também. E da agora para frente, né, vai ser o Zubeldia que vai comandar o time, vai ser apresentado hoje. Vamos ver, né, como é que vai ser esse trabalho dele.
mas um excelente resultado ontem. São Paulo que entrou com uma postura totalmente diferente. Ficou claro também, né, que o Carpini não dava para continuar no São Paulo. E agora torcer, né, para que mantenha esse bom futebol. O Lucas logo mais também já vai estar à disposição do novo treinador, Rafinha, o Wellington Rato, com todos esses jogadores à disposição aí, o São Paulo tem elenco para brigar por títulos nessa temporada. E o torcedor, é claro, né, já fica da expectativa para o trabalho do Zubeldia na LDU, fez um belo trabalho e já vai assumir aí, né, já vai ter uma pedreira pela frente, que é o Barcelona, equipe que ele já treinou, que conhece muito bem. Nessa semana, né, vai ter aí um jogo muito importante pela Libertadores, mas aí o São Paulo chega com um pouco mais de confiança, de moral também para esse jogo, até porque conseguiu esse excelente resultado contra o Atlético Goianiense. Deixe sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, obrigado a você que assistiu até o final, comenta aqui abaixo a sua expectativa para a chegada, né, do Zubeldia, comenta aqui, se não é inscrito se inscreva, valeu e até a próxima, galera.